Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do quadro Podcast da Mineração Apresenta, que esse quadro é um sucesso graças a vocês. Nós estamos chegando aí a surpreendentes 25 programas. Já chegamos a essa incrível marca, graças a vocês, que toda vez que eu publico, divulgo, vocês assistem, curtem, compartilham. Então, esse aqui é o principal gás para que esse quadro continue, né? E o principal objetivo dele é apresentar iniciativas inovadoras, igual essa que eu vou apresentar aqui hoje, que é o pessoal do Geologar, o Lívio, o Pedro e a Pâmela. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado você por ter chamado a gente. É uma honra participar, muito obrigado. Obrigada, Johnny, pelo convite. A gente está muito feliz em estar aqui, né, conversando sobre esse projeto que a gente gosta muito, é muito bacana, e a gente está representando vários colegas, né? Porque, se eu não me engano, os guris podem me corrigir, acho que somos 10, né? Um grupo de 10. Isso. 10 colegas que fazem parte desse projeto de extensão da Universidade de Brasília, né? Em divulgação geocientífica. É isso aí, pessoal. Vamos bater um papo bem legal aqui. E esse é aquele momento, como eu sempre falo, aquele momento youtuber, que é não deixe de se inscrever aqui no canal, de seguir essas redes sociais, que eu falo que é muito importante para que a plataforma entenda que esse assunto é importante. Não custa nada você curtir, comentar, compartilhar para mais pessoas descobrirem sobre geologia, sobre mineração, e que a gente poder colocar a mineração no lugar e a geologia no lugar de direito dela, que é de divulgação de ciência aí para ir levando conhecimento para a sociedade. E peço a vocês, já está lançado o meu curso de Office Essencial para Mineração, que é um curso são 4 cursos em um, que é o Word, Excel, PowerPoint e a cereja do bolo, que é o Access, onde eu reuni aí mais de 15 anos de experiência utilizando esse pacote, todo com exemplos práticos voltados para a mineração. Vou deixar o link aí para vocês. O valor do curso de investimento é investimento de estudante mesmo, ou seja, é para que mais pessoas aí, o aluno se torne um profissional bem mais preparado para o mercado, e o profissional também já, quem sabe, com esses conhecimentos, conseguir uma evolução na carreira, uma progressão, tá? E, como eu falei, estamos aqui hoje com os representantes, né, do projeto Geologar, que é o Pedro Vitor, que ele é graduado em Geologia pela UNB, mestre em Geologia também pela UNB, pelo estudo de granitos paleoproterozoicos e seu significado tectônico no cinturão do Araguaia, doutorando ainda também pela UNB, estudando mineralizações auríferas no projeto Rosa de Maio, que é a província mineral de Tapajós, que é do sudeste do Amazonas. A Pâmela, que já participou aqui junto com a gente, eu vou deixar o card aqui do programa dela, tá? Que ela é técnica em hidrogeologia, geóloga, ambas pela Federal do Rio Grande do Sul, é mestre e doutorando em geologia pela UNB, é membro fundadora da empresa Júnior, que é a Petra Júnior, que também é parceira nossa, e divulgadora de geocientífica, tá certo? E tem aquele projeto que é o projeto autorado dela, que é o Geologia das Coisas, e também o Lívio Oliveira, que é graduando em geologia, já está aí batalhando aí no 10º semestre, já vai estar abrilhantando a geologia nacional e mundial pela UNB, foi bolsista no período de 2017 a 2020 no Laboratório de Micropaleontologia e divulgador científico. Todos eles são divulgadores científicos pelo projeto Geologar. E esse projeto Geologar é um projeto de extensão que surgiu da necessidade de divulgação das atividades desenvolvidas nas pesquisas pelos estudantes de pós-graduação em Geociências pela Universidade de Brasília, a UNB, e por meio da aproximação da comunidade acadêmica à comunidade externa da universidade, através de diversas atividades, como, por exemplo, ocupando espaços públicos, e deixava até claro aqui, pessoal, antes da pandemia, né? E participando de atividades escolares, também produzindo conteúdos no Instagram, no perfil geologar.unb. Ou seja, pessoal, só isso e tudo isso, né? É isso. Deixa eu fazer a primeira pergunta a vocês, que eu faço sempre aqui. Como é que vocês chegaram aí na geologia? Como é que a geologia entrou na vida de vocês? Vou começar pelo Pedro.
Então, eu sou aqui de Brasília, né? E aí no início, na verdade, eu queria fazer astronomia. Mas aqui não tem, né, a graduação de astronomia. Eu teria que entrar para física e talvez fazer alguma coisa na pós. Mas aí eu não estava muito animado de fazer a graduação em física e depois partir para alguma coisa na pós. Então eu comecei a pesquisar, né, durante o ensino médio ali no terceiro ano, o que estaria mais próximo, assim, de coisas relacionadas a sistemas planetários, coisas do tipo. E aí foi quando eu encontrei a geologia, que a gente tem um curso de geologia aqui da UNB, e aí eu prestei para geologia, né? E aí eu lembro que na época eu tinha na cabeça que eu ia fazer geologia, ou então não sei porquê, eu tinha na cabeça que eu ia fazer engenharia mecânica, uma coisa assim. Mas aí deu certo, aí eu entrei em 2010 na geologia da UNB, e aí realmente eu gostei pra caramba, e eu acho que hoje eu não que eu não faria assim astronomia, mas a parte prática de campo, né, que todo geólogo vive, eu acho que realmente deixa a gente muito apaixonado pela geologia mesmo. Então acho que isso me faria muita falta num campo em que você está sempre de maneira remota, né? Eu vejo pessoal, por exemplo, que assim é muito interessante da pessoa que estuda os planetas aqui do sistema solar, mas é tudo muito remoto. Eu acho que não ia conseguir, não. É isso aí, quem sabe a gente vai ver num futuro aí, como é naquele filme Avatar, né? O planeta Pandora, quem sabe? E você, Lívio, como é que você chegou na geologia? Então, desde criança eu sempre queria ser cientista, né? Eu gostava mais de biologia, de química, de física. Aí, quando eu estava no ensino médio, um professor de geografia, o nome dele é Thales, ele me falou do curso de geologia. Aí eu comecei a pesquisar e eu vi que se encaixava muito com o meu perfil, porque eu também não queria ser aquela pessoa que só trabalhava em escritório. Aí eu vi que tinha essas oportunidades de campo, que tinha muita viagem, que tinha muita física, química, que também tem muita biologia. Aí eu me inscrevi no vestibular, passei e aí tô aqui ainda. Fui me apaixonando a cada semestre mais por esse curso. Muito, muito bom. E você, Pamela? Minha trajetória foi um pouco longa. Até achei curioso, não sabia que o Pedro queria inicialmente fazer física. Meu primeiro vestibular foi para física também. Eu gostava muito de astronomia, mas eu também não estava muito animada com, né? Não era assim, eu gostava da física, mas não era bem o que eu queria. Então eu acabei fazendo o técnico em hidrologia, né? E foi o técnico que então, né, abriu assim as portas para as opções que eu poderia ter. Eu gostava muito de recursos hídricos. Inicialmente eu queria trabalhar com água, né? Mas aí dentro do técnico eu tive várias disciplinas, inclusive geologia, né? Com o professor Marcos Leão, que foi ser meu professor também lá na graduação. E enfim, aí eu acabei escolhendo geologia, eu fiquei apaixonada. Só que aí depois dentro da geologia eu conheci tanta área que nem passava pela minha cabeça que não que eu ainda não goste dos recursos hídricos, né? Mas eu fui me especializando por outros caminhos, assim. Mas é isso, né? O meu trajeto. Né? Eu fiz a graduação na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, né? E depois eu vim para o UNB. É isso aí. Pedro, antes de fazer engenharia de Minas, eu fiz meteorologia. Lá Caramba! Grande. Fiz 2 anos e meio ainda de meteorologia, mas infelizmente também, né, a mineração me encontrou. Eu vi que estava próximo do que eu estava estudando como meteorologista, né, futuro meteorologista. Graças a Deus deu certo. Eu sempre falo, né, a mineração e geologia a gente não encontra ela que encontra a gente. Mas é verdade, assim, principalmente aqui em Brasília, a geologia, ela não... Pelo menos eu tenho essa impressão, e como aluno de ensino médio na época, não é um negócio assim que todo mundo sabe nem que existe. Aqui, principalmente no DF, não tem muita mineração, né? Então, o pessoal não passa por uma mina e pensa, o que esse pessoal faz ali? Eu vou fazer também. É uma coisa muito distante. Você acaba mesmo sendo apresentado por um professor, como o caso do Lívio, ou então por uma curiosidade. Eu mesmo também sempre gostei muito de ciências naturais no geral. Então, você acaba pesquisando e vai encontrando, mas
não é uma coisa que o pessoal sabe o que é, né? Assim, e te indica logo de cara. Olívio, eu não sei qual é a sua idade, tá? Mas eu já vou entregar a minha. Tinha um programa de ciência que eu gostava muito quando era criança, que era o Mundo de Bigman, que eu assistia todo dia lá, ele de noite, ali ele só falava dessa questão de ciência, física aplicada à vida, química aplicada à vida. E foi a primeira vez que eu escutei sobre geologia, quando ele falou dos tipos de minerais, aí, esse aqui funde com esse ácido, esse com outro ácido. Foi a primeira vez que eu escutei. Entregando já a minha idade, mas meus cabelos brancos entregam, fica tranquilo. Quando eu era criança também, uma coisa que ajudou muito a conhecer a geologia foi por causa do pré-sal, né? Que estava tendo um boom, então se falava muito de geologia, falava que o mercado absorvia muito mais geólogo do que tinha, e isso contribuiu também. E uma coisa curiosa que eu acho que o Pedro comentou é que o curso de geologia na UNB ele é um dos cursos mais antigos da universidade, ele foi criado bem nos primórdios, já tem mais de 50 anos, e mesmo assim não é muito divulgado até nos colégios mesmo de ensino médio. Exatamente. Em cima disso que a gente conversou até agora, queria perguntar para vocês qual é o papel que vocês veem assim na sociedade dessa parte de divulgação de geociências para as comunidades, né? Como é que vocês veem tem essa visão para esse tipo de assunto? Quer responder para quem? Posso responder. Nossa, tem total impacto, né? A geologia, assim como a mineração, ela está 100% presente na nossa vida, né? Todo o nosso conforto, toda essa evolução tecnológica que a gente tem, tudo isso depende da mineração, depende da geologia também, né? E de outras disciplinas, é uma área multidisciplinar, enfim, envolve engenheiro de minas, outras engenharias. E é isso, né? E a economia gira, a gente é a base da economia, né? Por conta disso, né? Tudo está envolvido, desde do nosso combustível, né? Que a gente utiliza para transportar, o transporte, né? Das coisas, mercadoria, comida, tudo, né? Se a gente não for pensar só na agricultura, mas até o computador que a gente está utilizando agora, o webcam, o celular, né? Tudo isso envolve. Enfim, e aí é importante estar presente, porque também é uma conscientização, né, do uso, de tudo que a gente usa, que é o mais importante também, a gente tem que valorizar, porque muitas vezes, né, eu imagino assim, né, a gente está acostumado com um produto pronto, a gente não pensa muito em toda a trajetória, em toda a história, em todos os profissionais que foram necessários, em toda a ciência, em toda a pesquisa, que vai lá desde a ciência de base. Então, a ideia da divulgação, né, é essa, que as pessoas compreendam, e isso impacta na nossa vida, na vida de todos, até na questão, assim, até por uma luta de direitos. Tu mora na tua cidade, tu tem uma ideia do que é, por exemplo, né, uma rua decente, um asfalto, né, uma casa bem construída, tudo isso impacta. Então, essa acho que é a ideia, né? Eu não sei, Pedro, se tu quer alguma coisa. Não, realmente tudo isso, e o projeto veio disso também. E no início, lá em 2019, mais ou menos, estava no final de 2019, quando a gente começou o projeto, era todo mundo da pós, o Lívio ainda não tinha entrado, foi entrar um pouquinho depois, mas a ideia era a gente divulgar a pós-graduação, os nossos projetos, exatamente porque estava passando por um período que estava tendo um corte de bolsas do pessoal da pós-graduação. A gente lá na UNB não chegou a ser afetado, mas estava acontecendo, e a gente sentiu essa necessidade de divulgar mesmo, né, o que a gente faz, porque a gente é bancado pela sociedade e ela não sabe, simplesmente não sabe, né, o que a gente faz, e como não sabe, acaba não dando o valor. Então, a ideia foi divulgar os nossos projetos, né, o que a gente fazia no mestrado, no doutorado, para o pessoal. E aí eu lembro que quando foi mais ou menos depois da Semana de Ciência e Tecnologia, que tem aqui, né, e a gente fez um trabalho que era com um público não especializado, de todas as idades. A gente recebeu criança, recebeu
pessoal mais velho e tal. E aí, nesse período, eu sinto que a gente começou a não só divulgar o que a gente faz nos nossos projetos, como também a gente começou a fazer divulgação de geologia básica mesmo. E aí, nesse período, a gente começou a trabalhar com essa geração de conteúdo de geologia básica e tentando colocar os nossos projetos, né? Porque, querendo ou não, se a gente for explicar o nosso projeto aqui, a gente consegue falar muito bem para outros geólogos, né? Mas na hora de transmitir isso para quem não, assim, tem um contato mínimo com a geologia, ela não vai entender nada. E aí, inclusive, essa é uma das dificuldades até hoje, né? De fazer conteúdo, adaptar. E você, Lívio, o que é que você acha? Eu concordo com o Pedro e com a Pâmela, né? Muitas vezes, igual o Pedro falou, chega falando, o Pedro ele fez mestrado com granitos do Paleoarqueano, aí quase ninguém entende, né? E pensa assim, isso não deve ter importância alguma. Mas através do projeto Geologar, a gente consegue explicar para eles por que é importante a ciência, o desenvolvimento da tecnologia. Eu acredito que o Geologar ele tem essa função também, divulgar, igual o Pedro falou, de uma forma mais simples para a comunidade científica o que nós geólogos fazemos. Exatamente. Já tinha conversado com outras pessoas aqui que essa questão de você divulgar o que você faz, não, a gente fala muito aqui no Nordeste, eu não sei como é que vocês falam aí no Centro ou no Sul, que é ficar se amostrando com aquilo que você faz, né? Eu falo, não, você tem que demonstrar o que você faz. Porque, como o Pedro muito bem disse, a sociedade é que está bancando esses projetos de bolsa, que pagam a universidade pública. Então, eles precisam saber, olha, o que está sendo criado aí, né? E sabendo explicar isso para a sociedade, eles vão, como o Pedro muito bem disse, vão saber até mesmo ou cobrar ou entender, né? Como o que é feito. Isso é o principal motivador, assim, da divulgação de geociências, para que a sociedade entenda realmente o papel que tem a geologia nesse contexto que a gente está hoje, né, de não negação, de que eles não neguem mais a ciência. A gente tem a ciência como algo, como um equalizador de perguntas, né? Às vezes as respostas podem até não ser boas, mas podem guiar para um caminho, o caminho correto, não é verdade? Não, com certeza. Eu fico feliz até que você esteja com o projeto do podcast. Inclusive, na pandemia, surgiram vários projetos assim, de podcast. Hoje tem bem mais projetos de divulgação de geociências do que, sei lá, uns 3, 4 anos. E isso é muito bom, assim, porque, como você falou, foi exatamente ali no final de 2019, a gente sentiu essa necessidade, já com o intuito de fazer isso tudo que a gente falou, mas também de combater, assim, de maneira geral, como todo divulgador científico, esses negacionismos, né? E aí, logo em seguida, 4 meses depois, começa a pandemia, começa o pessoal todo atrás de vacina, e aí começa o pessoal discutindo se vacina deve se tomar ou não, e esse tipo de coisa. Então, isso só mostrou mais ainda pra gente que a gente tem que divulgar mesmo, porque, assim, o pessoal negacionista, eles não estão brincando, então a gente tem que estar preparado. E aí, Pamela, o que é que você acha? Não, é isso aí. Não, e o Pedro falando, entrou nesse tema do negacionismo, até me lembrei de uma das ações que o Geologar fez, porque no início, claro, agora com a pandemia o contexto mudou muito, né? Mas no início a ideia era ocupar espaços públicos, era ir para algum evento, algum barzinho, porque a gente montou tipo uma mini estrutura móvel, né? Tipo um banner do Geologar, a gente tinha uns folder também com conteúdo. Então a gente se juntava, a gente tem camiseta, aí a gente ficava ali num grupinho trocando uma ideia e aproveitava e conversava com o pessoal que estava na volta, né?
E me lembrou daquela ação que a gente fez junto com o professor Sandy, né? Ele é um professor lá da UNB, da Geociências, né? E ele é artista também. Então, ele fez uma peça, ele é o Doutor Terremoto, é um personagem, né? Que era A Terra é Plana, que é justamente para, né, trazer essa ideia, essa conversa, né, de forma engraçada, né, com um bom humor. E aí a gente fez uma ação lá, a gente ficou lá na frente, também montou uma estrutura, participou da peça, assistiu, né, participou no sentido de assistir, e depois conversar com o pessoal, e foi muito bacana. Essas ações são muito importantes, né, porque eu não sei o que acontece, mas está acontecendo. As pessoas estão regredindo nesse sentido, né? A gente já evoluiu tanto em conhecimento, mas ainda assim tem um grupo forte que volta atrás, né? A gente está tentando ir para frente, eles estão dando passo atrás em relação à pesquisa, em relação à ciência. E aí muitas vezes eu me questiono, né? De quem é a culpa? Será que é deles? Porque, não sei, eles fazem o barulho deles, eles estão no direito deles, né? E a gente? Então, é isso que eu penso, né? Qual é o nosso papel nesse sentido? A gente também tem que fazer um certo barulho, a gente também tem que, né, mostrar o que a gente está fazendo e a importância, até porque a ciência, ela não sai da nossa cabeça, né? A gente segue toda uma metodologia, a gente né, segue toda uma evolução da pesquisa, também não é uma coisa, enfim, que a gente idealiza e põe no papel e faz, né? Não, e tem toda uma comunidade científica para provar o teu trabalho também, então, né? Então, isso é muito importante, e é importante mostrar para as pessoas esse valor, né? Porque... Por favor, né, gente? Ciência não é uma balbúrdia, né? Como alguns dizem. Ela é importante, ela é necessária. E você, Lívia, o que você acha? É igual como a Pamela falou, né? Nós temos várias pessoas que têm espaço na mídia, né? Que defendem até a Terra plana, então acho que cada vez mais nós cientistas temos que ocupar esses espaços também, né? Porque eu não fiz ensino médio não tem tanto tempo, né? Eu terminei em 2014. E não tinha quase nada de geologia na internet quando ia pesquisar, ou então eram coisas muito técnicas que eu não conseguia entender. Então eu acredito que ocupando esses espaços, a gente começa a tirar esses mitos, até esses mais ridículos, como a Terra plana, ou então talvez alguns mais técnicos, como por exemplo, muita gente acha que a mineração é o terror do mundo, quando pelo contrário, né, não causa esse impacto ambiental todo. A agricultura, por exemplo, causa um impacto ambiental muito maior e ninguém fala disso, né? Então eu acho que é muito importante essa divulgação científica nesses pontos. Vocês levantaram pontos, questões muito importantes, né? Como o Pedro falou na questão, e o livro também de conteúdo. Já falei em vários programas aqui que o podcast nasceu de um assunto que mexeu tanto com a mineração naquele momento, que foi o projeto Renca, que quando liberaram aí, eu mesmo fiquei muito feliz pensando, poxa, agora a gente vai se tornar aí, quem sabe, lá nos Estados Unidos o Vale do Silício, a gente se tornar aqui o Vale do Nióbio, ou crescendo tecnologia num local tão estratégico, que era aquele onde era o Renca, ali próximo da bacia amazônica, mas por uma falta de, eu digo que é uma falta de conhecimento da sociedade, eu já disse, deixei isso claro, isso é a minha opinião, que fizeram fechar o projeto, né? E por falta de conhecimento de quem legisla, também disseram, não, vamos fechar. Eu falei, poxa, a gente precisa conversar mais sobre o assunto. É aquela famosa, a verdade inconveniente, né? Como a Pamela disse. Então, a gente levar para o pessoal, ciência realmente não é balbúrdia, é a gente chegar para o pessoal e dizer para eles que a ciência merece o respeito e merece que vocês entendam o que é a ciência. Às vezes a resposta que Pamela, às vezes eu converso muito com meu irmão, ele é matemático, ele fala que às vezes o grande problema da sociedade é que a gente espera uma resposta positiva e às vezes a ciência não traz essa resposta, né? Ele traz a resposta que está na nossa frente, olha, infelizmente não vai dar certo, precisa buscar outro caminho. Aí esse outro caminho, a ciência também ajuda a buscar o caminho. Mas como a gente está numa velocidade muito grande de informação, a gente quer que responda positivo, resolva rápido, e não é assim. Tem toda a metodologia científica, que vocês conhecem aí muito mais do que eu, né? Que tem que ser
tem seus prazos, tem seus tempos e tem que ter os prazos respeitados para poder dar certo e a gente poder também evoluir como ser humano, né? Com certeza. Principalmente, ainda falando, né, de mineração, a imagem, eu acho que o pessoal tem, e às vezes confundem, né? O pessoal confunde mineração com garimpo legal, e aí o pessoal tem essa imagem, né, de que você vai cavar um buraco e largar lá depois, esse tipo de coisa. Então, tem que ter essa conversa mesmo. E é isso, a gente pretende, né, assim, facilitar mesmo esse conteúdo, pretende ter uma conversa mais próxima, tanto como a Pamela já falou até no episódio que ela tá aqui, de vez em quando ela tenta colocar uns memes, né, pra ver se o pessoal pega e tal, mas é esse o trabalho que a gente tem feito. Mas é isso mesmo, tem que levar esse conhecimento dessa forma como também lúdica, que várias pessoas passam aqui, né, que a gente conversa muito sobre isso, e é divulgar. E eu falo, a gente vai falar muito isso ainda aqui, a atividade de você levar conhecimento é uma atividade de doação, né? Eu já escutei muitas pessoas perguntando, você ganha o que com isso? Eu falei, cara, eu não só não ganho, como ainda gasto, para a gente poder criar esse tipo de divulgação, mas se a gente não fizer, quem vai fazer, né? Então é buscar um pouco da responsabilidade, como o Projeto Geologar faz, que um projeto de extensão tem a função de, como eu falei aqui para você, já passou outros aqui, pular os muros da universidade, né? Que é como se dissesse, sociedade, vocês estão me dando conhecimento, agora estão me financiando meu conhecimento, e deixa eu mostrar para vocês o que é esse conhecimento. Em cima dessa pergunta, eu gostaria de perguntar para vocês, né? Como é que, a gente já falou um pouquinho aqui, mas como é que surgiu realmente assim, o projeto Geologar? Vocês acordaram um dia e disseram, gente, vamos caminhar aí para o projeto Geologar, como é que foi? Olha, eu acredito que o projeto, eu falo que eu acredito porque a ideia não partiu de mim, né? Eu acredito que tenha partido do Matheus, que é membro do projeto também, e talvez ele com alguns colegas, né? A gente também tem uma professora junto desse projeto, responsável por esse projeto, a professora Paola. Então, ele recrutou a galera. Ele pensou assim, eu vou pegar pelo menos 2 de cada núcleo, né? Vou lá para quem trabalha com petrologia, né? Quem trabalha com paleontologia, e ele foi buscando, né? E montou esse grupo. E aí fez uma reunião e mostrou a proposta. Olha, a gente quer fazer um grupo, né, de divulgação científica, assim, assim, assado, topam, vamos, né, bora lá. E aí a gente, não, beleza, a gente adorou a ideia, daí a partir daí a gente construiu um nome, aí sim foi todo mundo junto, né, a partir dessa ideia foi todo mundo junto. Aí a gente escolheu o nome, né, montamos o perfil também, começamos a desenhar qual seria a proposta. Então, ele que veio com essa ideia de ocupar espaço público mesmo, né? Aí depois que surgiram as novas ideias de perfil no Instagram, e enfim, e outras ações que automaticamente vão surgindo dentro da universidade, né? Participando dos eventos, né? Tipo semana acadêmica de estudantes e tudo mais, e também fora da universidade, as outras escolas, quando ficam sabendo, se interessam também, né? Esses tempos, não faz muito, teve uma ação, né? A gente separou um kit de rochas, né, para a professora trabalhar em aula com os alunos, né, e aí preparar um questionário, e aí de forma que a gente ia responder depois as perguntas e tudo mais, né, tudo adaptado por conta da pandemia, né, se não fosse isso, a gente provavelmente iria na escola, levaria essas amostras, né, e enfim, conversaríamos, isso aqui é uma rocha sedimentar, essa é magmática, enfim, né, as crianças gostam disso, gostam de rocha, de minerais, né, se interessam bastante. E é importante. Mas a ideia surgiu a princípio dessa forma e foi crescendo. Acho que o projeto já tem mais de 2 anos, né? Eu acho que sim, porque a gente em pandemia está em quanto já? Mais de 1, né? Não, tá chegando. No final desse fazem 2 anos. Eu lembro, inclusive, que foi exatamente que a gente sempre tem as reuniões da pós, né? E aí, numa dessas reuniões da pós,
o Matheus sugeriu da gente fazer o projeto, o Matheus Denesini. E aí, nessa reunião, foi como a Pamela disse, a gente começou, quem é que, sei lá, porque a gente tem as áreas de concentração, né, de mineralogia e petrologia, e bioestratigráfica e por aí vai. Aí, nesse momento, ele sugeriu de pegar cada um de uma dessas áreas de concentração para fazer o projeto. E aí depois seguiu, foi isso tudo aí que a Pamela falou. Isso mesmo. E você, Lívia? A minha entrada ela foi mais uma questão técnica, porque, primeiramente, o Geologar ele queria ser essencialmente dos alunos da pós, né? Só que, para ser um projeto de extensão na universidade mesmo, precisaria ter um aluno da graduação. Aí foi aí que eu e mais uma colega recebemos o convite, ela não pôde participar, e aí eu fiquei muito feliz e comecei a participar a partir do ano passado, né? Então, esse começo de Geologar eu não peguei. Mas é muito importante essa questão. Eu tive a grata surpresa, não é nem grata surpresa, eu fico feliz mesmo que eu já apresentei outros projetos de extensão aqui, já recebi mensagem perguntando, olha, a gente quer fazer na nossa projeto de extensão também é para a escola técnica, a gente pensa em fazer isso, como é que faz? Aí eu passei o contato das pessoas, fiz essa ponte, e é isso que a gente ganha com essa divulgação, pessoas verem assim, dizendo, poxa, eu posso fazer realmente esse projeto de extensão, né? E que dica vocês dão assim para quem está escutando a gente queira começar um projeto de extensão como esse? Eu acho que primeiro bom, já é um passo grande, né? Querer. Aí depois organizar, né, a ideia, desenhar qual o teu objetivo, se teu objetivo é ficar nas redes sociais, se teu objetivo é frequentar lugares, ocupar espaços públicos, fazer projeto com escolas, e aí, a partir disso, desenhar o modelo, né? Se tu quer trabalhar nas escolas, procurar as escolas, os professores, né? Para despertar o interesse. Porque eu acho que uma vez que tu mostra que tu tem vontade de estar participando, eu mesmo estou fazendo algumas apresentações para algumas escolas, né? Levando a geologia para algumas escolas. E isso surgiu dessa forma mesmo. Alguma professora, né, começou a seguir a página, começou a olhar o conteúdo, isso acontece para o Geologar também. E aí surge o convite, só que muitas pessoas ficam com vergonha de convidar, né? Tem isso. Então, quando a gente, né, se mostra disponível, já aumenta muito mais esse contato, né, com a sociedade em si. Se tu se mostra disponível, adoraria ir numa escola. Aí, poxa, qual é o professor que não vai querer receber um grupo para falar um assunto diferente para os seus alunos, né? Então é isso. Aí se tu quer ir para uma rede social, bom, tu entender da mídia que tu vai trabalhar, né? Produzir o conteúdo. Eu acho que é muito importante esse conteúdo ter uma fonte, né? Ele tem que ser uma linguagem acessível, se tu prefere, né? Eu acho assim, para te atender a sociedade no geral, tem que ser uma linguagem acessível, não pode ser a nossa linguagem técnica. Isso aí o Pedro até comentou, essa é uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta, porque às vezes a gente está lá, muito focado, como eu gosto de brincar da rebimboca da parafuseta do magma. O cara é muito específico lá naquele, né? Aquele ponto crucial do magma, aquele estudo, mas que é muito importante, que vai completar aí uma série de pesquisas de outros colegas, enfim, vai somar, é importante. Mas para explicar isso para as pessoas é um pouco difícil. Então, esse é o primeiro passo, né? Tu buscar uma linguagem acessível, talvez que nem a gente fez no Geologar, né? Que a proposta inicial era levar a nossa pesquisa mesmo, mas aí a gente sentiu a necessidade de falar de geologia básica também. Por conta disso, porque não dava para chegar lá na geoquímica direto, né, falar dos isótopos estáveis sem antes explicar o que são, o porquê, enfim, né. E aí eu acho que é isso, mas eu acho que querer primeiro é querer e ter uma fonte correta também, que é o mais importante para te não propagar informação que não é legal, que não é certo, ainda mais agora nessa época, né, que a gente está vivendo. Esse é o maior problema, né? Fake news, a informação, né,
distorcida, errada, inventada. Então, é isso. Eu acredito que... bom, essa é a minha opinião, né? Enfim. Isso, e vai testando, né? Você vai testando, você tenta foi o que a gente também acabou fazendo, testa postagens longas, como é que o pessoal recebe, testa coisas menores, testa um tipo de linguagem em outra, e vai tentando se adaptar também à sua rotina, né? Como você falou, assim, divulgar, você não ganha nada e pelo contrário, você tem que gastar mais e às vezes a gente que está na pós, né, gastar um tempo de tá chegando perto de uma defesa, tá chegando perto de alguma coisa e você tem que arranjar um tempinho para aquilo. Mas ainda assim, vale a pena, porque como você falou, não tem muita gente, eu acho que a própria academia ainda vê como um trabalho secundário, assim, uma coisa à parte, se der a gente faz, se não der alguém vai fazer, então eu acho que isso ainda acontece muito na academia. E você, Lívio? Eu acho que igual a Pâmela e o Pedro falaram, né, acho que o importante é você começar, né, nunca vai nascer perfeito o projeto, sempre vai vir com problemas, e aí ao longo do projeto você vai se adaptando, vendo o que dá certo e o que não dá. É o que eu falo sempre aqui no podcast, já falei lá no evento, tá? Não precisa muitas grandes estruturas, basta você ter uma ideia, força de vontade e procurar pessoas que sonhem junto com você, isso é muito mais importante, porque para dizer que não dá certo, você vai encontrar 1 milhão de pessoas, mas aquela que vai dizer que vai dar certo é uma. Aí você pergunta para essa uma, mas por que vai dar certo? Se você fizesse dessa forma e tal, tal. O podcast começou com isso aqui, ó, no celular. Ele começou hoje com o celular. Hoje o pessoal fala, você está com microfone, está com iluminação, está com isso. Eu falei, gente, mas ele começou com o celular. Começou quando o Cláudio Freire, que é um parceiro nosso aqui, que ele é um especialista, e ele tem uma empresa dele que é a Mine Explore, que tem um aplicativo, um software muito bacana de direito minerário. Ele fala que é melhor um patinete andando do que um Ferrari parado. Se você for esperar para criar Ferrari, para depois começar a andar, você pergunta assim, mas se você pegar um patinete e andando, no meio do caminho você vai encontrando conhecimento, subsídios para criar aquela Ferrari, né? Aí quando você já chegou lá na frente, aquele que está tentando fazer a Ferrari, você já está lá com o seu Fiat Unozinho, né? Já não é mais um patinete, é um carrinho. E quando você chega lá 2 ou 3 anos na frente, você está com a Ferrari, enquanto alguém ainda está tentando criar a Ferrari lá atrás, não é verdade? É isso mesmo. A gente também começou nisso, começou fazendo uns flyerzinhos, a gente viu que isso não dava muito certo, foi um dos motivos também da gente partir para as redes sociais, né? Porque tudo hoje está na internet, não tem como. A gente tem que se adaptar a isso. E é isso, eu lembro que a gente fez, né, os flyerzinhos, e aí entregou, via que assim, não sei se a maioria, mas uma metade pegava e guardava, pegava e jogava fora, não... E aí você vai mudando as suas estratégias. Pega o que dá certo e gaveta o que não deu, né? Esse é o projeto. Tudo que a gente, antes da gente conversar aqui, né, a gente fez um roteirozinho, segue ele, entendeu? Mas é isso mesmo que acontece, né? E em cima disso que a gente está conversando, né, essas questões, a gente já falou um pouco sobre o projeto em si, o que vocês já fazem, mas qual o principal, não estou falando não só da pandemia que a gente está, né? Mas qual o principal desafio assim, que o Geologar está encontrando e ele pensa em resolver, assim, a médio e longo prazo? Pedro, eu respondo? Pedro? Olha, eu acho que o mais difícil hoje, eu acho que para todo mundo, é você ter o tempo necessário na pós-graduação, porque
assim, criar conteúdo a gente foi uma das coisas que a gente foi percebendo, né? Às vezes você quer fazer uma postagem lá no Instagram que tem 5, 7 figuras, e aí você percebe que você gasta 3 dias para fazer. Então é muito tempo que você gasta, e difícil, né? Como a Pamela falou, você tem às vezes você construir uma frase, uma afirmação, você teve que pesquisar 1 hora sobre o assunto. Então isso tudo gasta tempo, e o nosso tempo na pós-graduação, né, ele vai só se esgotando, e aí, como eu falei, chegam os momentos das nossas defesas, das nossas qualificações, e é por isso também que a gente chamou muita gente, que o grupo é grande, que aí dá para ir revezando, né, porque se você deixar só isso é muito importante mesmo. Uma pessoa, é complicado, é uma dedicação, assim, é bem grande mesmo, porque senão você acaba parando no meio do caminho. Então, é isso aí. Eu ia dizer exatamente isso, o tempo. O tempo o que tem de mais valor na nossa vida é o tempo, né? Porque, bom, a gente já falou aqui diversas vezes, né, durante essa conversa da doação em vida, né? É uma doação, e isso envolve o tempo. E aí é difícil, gente, porque, né, mesmo o livro, por exemplo, na graduação, geologia é um curso super pesado, não é um curso fácil, não. Eu acredito que não tenha nenhum curso fácil, né? Vai depender do teu nível de dedicação. Mas aí eu estou considerando que somos um grupo super dedicado nas nossas atividades, então o tempo realmente é muito importante, é crucial, né? E aí vem mestrado, doutorado, aí, né, a gente tinha vários colegas que gostariam de estar aqui hoje participando, mas eles estão qualificando. Então, né, gente, envolve tanta coisa, a cabeça fica cheia, né, a preocupação, e aí, enfim, e aí, bom, a gente é um grupo grande justamente para conseguir ter essa fluidez, né, na criação do nosso conteúdo. A gente também deixa bem aberto, né, cada um põe a sua identidade na sua postagem, né, no que cria. E aí o outro principal desafio é a linguagem, né? Tem muitos colegas e eu me incluo também, a gente costuma colocar no grupo, a gente produz um conteúdo e coloca para pedir opiniões, porque às vezes né, a linguagem fica muito complicada, e a gente também tem aquele vício da academia de parece que tu não pode botar uma palavra simples, né? Um português simples, tu tem que trazer aquela bagagem difícil, assim, sabe, que te exigem, e não é, a gente quer quebrar isso, né, a gente quer quebrar isso, e aí é engraçado, é curioso, porque até acho que muitos colegas, às vezes, eles chamam atenção para isso, poxa, mas daí tu não falou tal palavra, tal coisa, eu assim, mas calma, não precisa, sabe, não é o público, e aí eu acho que são as barreiras que a gente enfrenta, né, é o tempo. Somos todos muito organizados, mas, enfim, a gente tem, né, uma carga horária muito pesada, né, ainda mais agora com a pandemia, né, enfim, são muitas coisas que envolvem, né, a nossa saúde mental já fica um pouquinho abalada em relação a isso, prazos e tudo mais que a gente tem que vencer, e o acesso aos laboratórios, né, e aos campos, saída de campo, se faz, se não faz, os cuidados que a gente vai ter. Tudo isso pesa na hora da gente produzir o nosso conteúdo. Isso que a Pamela falou da linguagem é realmente onde eu me liberto, assim, escrevendo pro Geologar, porque é isso. No Geologar você pode escrever e deve, né, na verdade, escrever da maneira mais simples possível, para o pessoal entender, porque a gente está acostumado mesmo com isso. Tem um verbo muito simples que você poderia colocar no seu artigo, no seu relatório, mas a gente infelizmente, instruído e fica nessa de sempre ter um vocabulário muito rebuscado e tal, e aí a nossa linguagem, quando a gente vai fazer os posts, tem que desapegar desses vícios, né? Mas eu fico bem feliz quando escrevo, porque eu posso escrever da forma mais simples possível. Bem direto mesmo.
Eu acho que outro problema também que tem é a motivação, né? Porque até dentro da academia, essa questão de divulgação científica, ela não tem uma importância muito grande. Então, às vezes, igual a Pamela e o Pedro falaram, demora 2, 3 dias para fazer uma postagem, mas você não recebe aquele resultado direto, né? Não é na hora que falam, nossa, você é cientista, parabéns. Então, acho que você tem que sempre se manter motivado, sabendo que vai caminhar muito lentamente, né? Nesse futuro da divulgação científica. Vocês falaram duas coisas muito importantes aí. Uma é a questão do vocabulário. Acho que para todo mundo que cria conteúdo, principal, conteúdo técnico, assim, científico, é levar para um formato. A juventude chama hoje de react, né? Vou fazer um react dos meus vídeos antigos. Se eu pensar em fazer react dos meus primeiros áudios lá, eu vou ficar com a mão assim na minha cara. Meu Deus. Primeira forma que eu falava, né? Mas sempre pensando nessa questão de mudar um pouco o vocabulário mesmo. Quando eu fui falar de lavra a primeira vez, que eu coloquei lá, pela lavra. Aí um amigo me perguntou, o que é isso? Lavrar não é agricultura? Não é lavoura? Aí eu peguei e mudei, falei, não, a forma de retirar o minério da natureza, que é a forma de lavrar. Aí, a ciência que cuida da terra, a muito grosso modo é a geologia, né? A ciência que entende toda a característica da terra, não só a superfície, como dentro dela. Aí o pessoal, geologia é isso, filho. Exatamente, geologia é tudo isso. Não é só isso, mas também é tudo isso. Então, a turma começou a entender mais, o público hoje aumentou por conta dessa mudança de vocabulário. E um caso que aconteceu comigo, Pedro, eu fiz o meu primeiro áudio sobre o CREA, né, explicando o que era o CREA, o que era o Conselho, e expliquei algumas leis que tinham pertinentes. Aí foi a primeira vez que entraram em contato comigo, dizendo, o que você falou está errado. Eu já pensei logo em tirar o áudio do canal. Falei, peraí, mas por que está errado? Ele falou, não, o que você disse, eu fui pesquisar, tinha uma lei municipal em São Paulo que alterava aquilo ali. Eu falei, não, isso aí não é que estava errado. É porque se eu for tentar falar sobre o CREA e tentar buscar tudo que é municipal, eu faço 1 ano só disso. Então aquilo ali, e tem gente vendo, pode achar que não, mas tem gente escutando que, não vou dizer que é esperando pelo mal, mas vai começar a criticar, dizendo, peraí, se ele está falando muito, deixa eu ver o que esse cara está falando. Aí depois eu fiquei com medo, mas achei até bom aquele momento, né? Tinha 6 meses de podcast, eu falei, poxa, a galera tá escutando e tá criticando, então dá mais responsabilidade ainda de buscar um conteúdo, como a Pamela disse, a gente não tira do bolso esses dados. Vocês, mais do que qualquer um, ou mais do que muita gente que está escutando, estão aí no doutorado, no mestrado, tem o que eu posso dizer, responsabilidade com a informação. Na verdade, Pamela, a gente conversou isso no seu programa? É isso mesmo, não, e tu falou uma realidade muito grande, assim, embora não tenha acontecido isso com o Geologar, assim, a gente recebeu já, acho que algumas apontamentos, né, do tipo, faltou você dizer tal coisa, ou você não disse, né, usou uma palavra que não representa muito bem. Isso aí por isso que a divulgação científica ela é importante e é importante para todos, né? Não é só... A nossa ideia é levar para a sociedade, né? Levar para fora da universidade. Mas os nossos colegas, eles têm que entender isso também. Por isso que é importante. Eles têm que entender que a gente está buscando... a gente não quer falar que o teu trabalho, ele não é importante... Como é que eu posso dizer? Assim... grandioso, a gente não está simplificando o que tu faz, mas a gente precisa simplificar o português, a linguagem, porque senão ia estar todo mundo lendo artigo científico, sabe? Os jovenzinhos, né, na escola iam estar pegando artigo para ler, e não é o que acontece, o pessoal quer uma informação acessível, eles querem uma conversa que nem a gente está fazendo aqui agora, uma conversa com um português fluido, entendeu? Uma coisa que, né, a gente vai e fala, mais jovem, assim... Então, e muitos colegas às vezes não entendem isso, né? A gente posta, e isso eu acho que é um medo que a gente também muito carrega,
que é aquele de ser criticado, porque a gente não quer ser criticado por um colega, né? A gente não quer também ofender, isso é uma coisa que eu tenho muito medo, às vezes, porque eu falo muito, e eu tenho muito medo de ofender alguma categoria, sabe? Algum colega, alguma profissão, ou a universidade, ou um professor, e gente, não é a minha intenção. A minha intenção é simplificar, e aí acho que as pessoas tinham que ficar menos doídas nesse sentido. Ou então apontar, né? Olha, tu pode abordar tal assunto, eu acho que não ficou bem explicado, é importante, que nem deu, né, Johnny, tu falou do CREA, olha, acho que seria importante falar tal coisa, tal ponto, aborda aí, pra gente é importante, vamos fazer essa parceria, né, por que não ser assim, né, mas às vezes isso não acontece, então eu acho que na divulgação científica ela é muito importante nesse sentido, né? Ela é importante porque a gente quer levar para todo mundo o conhecimento, né? Isso aí é uma forma de democracia, né? Porque a gente sabe que embora a gente viva numa democracia, o conhecimento ele não é democrático, não é todo mundo que tem acesso à internet, não é todo mundo que tem acesso à universidade, enfim. Então a gente quer tornar tudo mais democrático, essa é a nossa ideia. Mas os nossos colegas têm que ajudar nesse sentido também, né? Não é, poxa, pensando que a gente vai colocar uma coisa muito específica lá, porque para ele é muito importante, que não vai fazer, assim, muita diferença no impacto que tu quer passar. Tu quer que a pessoa se interesse pelo assunto, primeiramente, e que ela entenda o valor, né? Agora, de fato, o que significa o decaimento radioativo? Bom, isso aí é outra história. Isso aí a gente marca uma palestra depois, conversa mais, entendeu? Mas a priori é algo assim. Mas isso existe. Gerar curiosidade, né? Gera curiosidade, isso. Diz o objetivo dessa ação, que é esse nomezão aí, um palavrão aí, mas é mostrar para ele, olha, isso existe, isso faz isso aqui, você usa. E o detalhe aí é um negócio mais para frente, que a gente pode conversar em outro momento, né? Exatamente. É isso tudo que a Penel falou. Eu acho que é mais para você despertar um interesse, assim, o pessoal saber que existe. E como a gente já conversou aqui, a geologia tem tanta área, assim, que até quem está entrando no curso de geologia não tem essa noção, assim, você vai ter do meio para o final de quantas áreas você pode trabalhar. Então, assim, se isso já é difícil para o aluno que está entrando na graduação descobrir essas tantas áreas, para o pessoal, então, que não está na universidade, então, isso é muito distante. A proposta é essa, é mais despertar a curiosidade, o pessoal saber que existe, do que explicar as minúcias do que for, né? E eu acho que o pessoal, por exemplo, eu sempre falo que o pessoal da biologia tem a impressão de que eles estão muito mais avançados, assim, na divulgação científica deles. Pelo menos eu cresci vendo muito mais conteúdo, assim, de biologia, até paleontologia, do que de geologia em si. Você perguntar quantos documentários você já viu, né, de relacionados à biologia, eu tenho vários em mente, mas de geologia eu lembro de um ou outro. Astronomia também, o pessoal, eu tenho a impressão de que eles conseguem fazer essa divulgação muito mais consistente, assim. A gente, eu acho que ainda está chegando lá. E você, Lívia? Eu concordo, né? Eu acho que às vezes a gente fica numa linha muito tênue, né? Entre simplificar demais alguma coisa ou então você falar numa linguagem muito científica. Mas, assim, até um pensamento filosófico, eu acredito que a gente não tem que estar mais certo, e sim cada vez menos errado. Pensando até num exemplo esdrúxulo, mas como da Terra plana, né? Primeiro você fala que a Terra é uma esfera, para depois explicar, não é bem uma esfera, é um geóide. Então esse conhecimento ele vai crescendo, né? Então acho que não tem esse perigo de usar uma linguagem um pouco mais simples, que não vai detalhar tanto, mas que à medida que a pessoa for estudando, ela vai conseguindo pegar essa linguagem mais técnica. Mas a primeiro momento, né, é muito importante fazer essas simplificações para a linguagem ficar mais democrático. Aí eu estava dizendo, né, pessoal, que muita gente que está escutando aqui, o que vocês falaram, muita gente também aqui passou, eu passei lá no início, quando eu criei o áudio, não era eu e outro colega, e ele falava, vamos criar áudio técnico. Eu falei, não, cara, a gente tem que criar um negócio para a sociedade.
Então, criava aí... Foi um negócio, Pedro, que eu comecei a fazer, depois eu parei, que era criar um mais geral e um técnico. Um mais geral e um técnico. Aí, o que aconteceu lá no início? Quem entrava a primeira vez, pegava o técnico e dizia, não gostei não vou entrar não. Eu digo, não, mas vem lá o outro, próximo. Aí o pessoal já não entrava, não gerou engajamento. Eu falei, não, vamos criar agora meio a meio. Metade técnico e metade mais simples. Mas, cara, dava um trabalho. Eu demorava... Eu depois comecei aqui a mensurar o tempo. Eu cheguei a ponto de ficar uma semana para fazer um áudio de uns minutos. Isso que acontece mesmo. Aumentando. E quem escuta, quem assiste, eu vou ser bem sincero, não está interessado em saber o processo criativo. Ele quer ver o resultado. Com certeza. A gente fala sempre, né? Vocês falaram, a gente fala sempre, é doação mesmo. Por isso que a gente pede tanto para que divulgue, que não custa nada você mostrar. A gente divulga tanta coisa no grupo da família, no grupo dos amigos, né? Começa a divulgar isso aí também, ó, pessoal. Dá uma olhada aí. O que é que vocês acham? Não é só mesmo que a gente deve divulgar, não. Nossa, eu imagino o trabalho que você teve. Pode falar, Pablo. Não, eu ia dizer isso. É importante divulgar, né, essa valorização. E eu acho que isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Em algum momento também, a gente vai receber um incentivo das empresas privadas, né? Porque aqui a gente está como um grupo da Universidade Federal, né? Mas uma hora as pessoas vão perceber que é muito importante esse incentivo até por parte de uma empresa. Por quê? Porque tu está mostrando que tu valoriza a ciência, tu está mostrando, tu está compartilhando desse conteúdo para as pessoas, de forma que as pessoas vão depois valorizar o teu trabalho. Vai ser muito mais fácil o teu diálogo com as pessoas, né? Eu tive uma experiência, eu trabalhei, né, por um tempo antes de voltar para a academia de novo, como geóloga, consultora e tudo mais, e era a dificuldade que eu mais sofria, assim, né? Era das pessoas entenderem o valor do meu trabalho, que foram muitos anos de estudo, é muito perrengue, é muito fio branco, é muito pepino para resolver, e aí no momento que as pessoas entendem que não é algo simples, que não é algo fácil para tu chegar ali naquele resultado, fica muito mais fácil, e valoriza o teu trabalho também, porque daí as pessoas conseguem entender o valor, né, daquilo que está sendo proposto, do que é pedido, da tua resposta. Então, eu acho que esse incentivo ele tem que vir de todos os lados, sabe? É importante não só assim os nossos colegas estarem divulgando, mas as empresas estarem com esse olhar, né, focado, vendo, poxa, isso é importante mesmo, vamos fazer isso, porque eu vejo isso muito em outras áreas, né? E o designer faz muito isso, o design faz muito isso, né? Quando tu trabalha com uma marca, tu vende um produto, né? Tu fala sobre aquele produto. Então, se tu é uma empresa, fale da sua empresa, mas não fale só do meio corporativo. Educa as pessoas também, né? Demonstre o conhecimento, repasse, isso é importante. Isso aí te dá um retorno, te dá uma visibilidade também. E eu falo tudo isso que é para as pessoas ajudarem na divulgação, porque elas têm mais valor, né? Estou agregando valor na divulgação científica, porque eu realmente acho muito importante. Nós todos aqui achamos, né, como um grupo. Lívio, o que você acha? Como a Pamela falou, eu acredito que daqui para frente, né, até as empresas vão se interessar na divulgação científica. Igual você comentou, teve o projeto da mineração que não passou, do Vale do Nióbio. Eu lembro também de um projeto, acho que eu estava no ensino médio, de uma hidrelétrica de Belo Monte, que foram criar. E aí criaram um estardalhaço todo na mídia, vieram vários atores da Globo falando que aquilo ia acabar com o Brasil e tudo mais, e pelo contrário, né? Era uma hidrelétrica super tecnológica que não dá uma área muito menor do que as outras e ia render muito mais energia. Então, acho que até para os finalmente das empresas, né, para aprovar os projetos, precisa da aprovação do público, porque nenhum deputado vai querer aprovar um projeto e depois se queimar. Então, eu acho que mais para frente, a divulgação científica vai ser importante também nesse aspecto. Não, sem dúvida. E como vocês bem pontuaram nessa questão de empresas privadas começarem a investir em conhecimento, chegou o momento. Tá? Chegou o momento mesmo. Eu acredito que de 3 anos para cá, não pelo advento do que a gente está passando nesse novo normal, mas eles estão vendo que se
Hoje que essa juventude está falando muito essa história de cultura de cancelamento, que a gente vê falando muito. Não vai usar meu produto se meu produto não respeita o meio ambiente. Aí quando chegar ao ponto também de as áreas de geologia, de geociências, a ponto deles mostrarem isso, vão ver que vai ter um ganho dessa geração que está crescendo e está se tornando geradores de opinião, né? Então, acredito realmente que esse movimento nessa década agora que iniciou, né, 2021 até 2030, vai ter realmente esse crescimento que já está tendo. Eu vejo a busca que está tendo hoje, tanto pelo podcast da mineração, já estou nessa caminhada há 3 anos, 3 anos aí criando conteúdo. Às vezes eu vou criar um conteúdo, eu falei, eita, pô, isso eu já criei, aí te pergunto outra coisa. Porque às vezes já me falaram para mim, olha, fala do nióbio. Eu digo, gente, tem áudio falando do nióbio. Então fala do lítio. Eu digo, já tem áudio falando do lítio. E 5G? 5G é top, eu digo, eu já falei do 5G, vamos procurar outra coisa. Diga, acessa lá, tem tanto material, né? Busque também, tem lá aí eu já criei playlist, já criei tudo, como essa da gente aqui do podcast apresenta, né? E chegando aqui ao final desse nosso bate-papo, esse bate-papo legal, pessoal. Quais os projetos futuros que vocês têm aí, quando esse momento que a gente está passando vai passar mesmo, né? Eu estava conversando com o Lívio aqui antes, a questão de todo mundo estar se vacinando, está chegando nas nossas idades, né? Eu estou falando que eu já me vacinei, já chegou na minha idade, graças a Deus, né? Mas vai estar chegando na dos mais jovens também, como vocês. A gente vai passar, vai começar, Pamela, a voltar a ser um geologar itinerante, tá? Eu também tinha essa ideia. A minha ideia era ousada, mas minha esposa não está aqui para me ouvir, mas ela vai ouvir. Eu pensei em comprar uma Kombi, tá? E ficar andando com o podcast da mineração aí, chegar na mineração, dizer, vamos bater um papo e tal. Mas não deu certo, espero. E se eu falar isso aqui, ela vai dizer, vai botar essa Kombi aonde? Eu, calma, consegui um patrocínio. Mas eu pensei em fazer algo itinerante assim nos próximos anos, espero que eu consiga, né? Mas o que vocês pensam assim no futuro do projeto? Olha, esse daí ia ser um projeto, um formato, na verdade, ousado, esse daí, de levar, chegar lá, mas a ideia era chegar lá e bater com a Kombi lá e chamar o pessoal para conversar, era isso? Exatamente, ligar para, por exemplo, uma mineração, alguma coisa que fosse próxima aqui, digamos, eu vou aumentar um raio de 100 km, que minerações tem 100 km? E chegar lá e bater um papo com os caras sobre mineração, ligava antes, né, para não chegar de surpresa, mostrava como é que era a mineração. Eu às vezes, eu gosto muito de dirigir, uma terapia para mim é dirigir. E quando eu vou para o interior aqui da Paraíba, interior de Pernambuco, a gente passa por umas lavrazinhas pequenas, mineraçãozinhas pequenas, fico babando, olhando, e, poxa, imagina se a gente trouxesse aí para conversar com os caras, mostrar que tem um podcast que fala sobre o assunto. Às vezes quem está dentro da mineração, Pedro, não sabe defender mineração. Não sabe defender geologia. Com aquele problema que teve de barragem, o menino me ligou, perguntando, meu filho, tem isso aí onde você trabalha? Pelo amor de Deus. Não, mãe, calma, o que eu trabalho é com calcário, não tem nem barragem, é tudo a seco. Mas não tem, não, digo, tem não. E por que aquela lá? E lá vai eu explicar para minha mãe, tem mais de 70 anos, aí mais outras pessoas também, né? E até mesmo quem está dentro da mineração pergunta, isso tem aqui? Eu falei, olha, gente, vocês têm que defender mais o de vocês. Mas como é que defende? Com conhecimento, como o projeto do Geologar, entendeu? Não, é verdade. O que você falou, só cortando a Pamela, mas dessas tragédias, né, que a gente teve com barragens, foi de novo um momento em que eu tenho a impressão de que a gente ou não teve o espaço, não sei se a gente teve esse espaço na mídia para se defender, mas que realmente o pessoal terminou de crucificar, né, a mineração. E aí resta a nós, assim, fazer esse reparo, de falar que aquilo ali foi um acidente, é claro, e tem uma irresponsabilidade, mas que aquilo ali não representa, né, não representa a mineração. Mas eu vou voltando à sua pergunta dos nossos projetos. Eu acho que a gente quer, assim, quando o estudo acabar,
tocar os projetos que a gente engavetou, né, de visita, de ir para o parque, ou coisas mais do contato direto, de você ter aquela conversa ali. E fora os que a gente já vem mantendo, né, o projeto que a gente já tem no Instagram, criação de conteúdo e tal, mas principalmente retomar o que teve, e também começar eu acho que daqui a pouco a gente vai precisar fazer isso, de chamar um outro pessoal para continuar tocando, né? Um outro pessoal aqui da UNB, porque a gente daqui a pouco tá saindo também. Eu tenho mais um ano e meio só de doutorado, então, e o pessoal também tá acabando, tem que chamar mais gente. Lívio, o que você acha? Eu acho que fazer essa renovação que o Pedro falou é essencial, né? Para que o projeto não acabe morrendo com a saída do pessoal que está hoje em dia, né? Eu acho que a gente também tem que cativar dentro da geologia novas pessoas para assumir esse BO. Isso aí. A gente nem comentamos aqui, né? Mas a gente, antes da pandemia, a gente chegou a organizar um workshop. A gente pensa muito nisso também, em organizar eventos para nós, né? De capacitação mesmo, da gente aprender a desenvolver uma linguagem mais acessível, a produzir um conteúdo bacana, isso aí tudo a gente busca, né? E busca a conversa, a troca, porque, Johnny, é muito importante, né? Tu falou assim, né? Muitos não sabem defender a sua categoria, acontece uma coisa e não sabe. E às vezes não é nem falta de conhecimento, é falta de conversa mesmo, de tato, de daquela humanidade, aquela coisa assim, de tipo assim, de sentar e conversar com os colegas, debater os problemas, né? Debater as causas, porque daí tu começa a desenvolver um pensamento, um raciocínio para aquilo que está acontecendo. Quando a gente encara os fatos e começa a conversar e a trocar uma ideia com os colegas e com quem é não colega, a gente começa a construir um pensamento também e fica muito mais fácil, né? Fortalece. Então, a gente pensa muito em organizar eventos, como a gente já fez um workshop no passado, nesse sentido, porque daí fortalece o grupo, né? A gente organiza pensando nos outros também, né? A gente é aberto, né? O público, outras pessoas podem participar, se inscrever, normalmente é assim, mas é pensando na gente também, da gente melhorar nesse sentido, né? E eu acho que é isso. Então, uma dica que eu dou para vocês, tá? Que eu já fiz uma vez e vou fazer novamente, curso de oratória, tá? A gente precisa aprender a falar bem melhor, e o curso de oratória mostra isso para a gente, tem técnicas. Eu sou nordestino, tenho meu sotaque muito forte, então eles falam que não é para deixar de ser nordestino, deixar de ser sotaque, mas entonação de voz ajuda muito, a questão de leitura de coisas simples, para a gente poder também falar simples. Então, esse é o mais importante, assim, de quem cria conteúdo, tá? Então, desejo vida longa aí ao projeto de vocês. Essa renovação ela é muito bacana. Eu estou no podcast sozinho aqui há 3 anos. Penso que se eu for renovar, eu sair para entrar outro, mas quem sabe futuramente aí a gente profissionaliza mais, contrata gente. Meu sonho é criar como eu falei, né, esse da Kombi, quem sabe criar uma empresa chamada Podcast da Mineração. Esse é o meu sonho, né? Então, falta só a garagem aí, pelo que você falou. Resolvendo com a sua esposa, acabou. Dá para tocar o projeto. Exatamente. Olha que ela não escuta esse vídeo, não assiste esse vídeo. Mas, pessoal, o bate-papo foi muito legal. Como eu falei, esse formato aqui, a gente bater um papo mesmo sobre o projeto de vocês, sobre geociências. Então, a gente está chegando aqui ao final. Queria que vocês deixassem as considerações finais de vocês. Primeiras damas aí, Pamela, considerações finais. Não, é isso. Eu gostaria de agradecer o convite, né? Em nome do Geolugar, também os meninos vão falar, mas em nome dos que não estão aqui, né? Muito obrigada. Vou pedir para o pessoal seguir a nossa página, né? Contribuir lá com ideias, né? Trocar uma ideia com a gente está sempre aberto. E é isso aí, gente. Muito obrigada pelo convite. Novamente, Johnny, obrigada. Eu também agradeço. Eu acho que quanto mais tiver pessoas, grupos e tal se organizando para falar de geologia, para divulgar melhor, isso tem melhorado nos últimos anos e eu espero que isso só se multiplique
porque quanto mais a gente sabe como geologar que a gente não atinge todo mundo, mas se a gente não atingir, que outro atinge esse grupo. Então, quanto mais gente falando, melhor para a ciência, melhor para as geociências, né? Então, eu agradeço também e pedir pro pessoal seguir lá a gente lá no Instagram. E é isso, assim. Fiquei feliz de participar. Também gostaria de agradecer em nome de todos do Geologar, seguir também na página do Instagram, Geologar, e acho muito importante, né, ter essas comunicações até entre a gente de divulgadores científicos, né, que às vezes o nosso público vem assistir o seu podcast e quem assiste o seu podcast também vai curtir a nossa página no Instagram. Agradecer. Eu que agradeço a participação de vocês. E, pessoal, vamos ter... esse como eu falei lá no início, para minha surpresa e alegria, chegamos ao 25º programa, tá? Estamos aí há 25 semanas que esse programa é toda quarta-feira. Teve alguns hiatos por conta até mesmo do Interconnected Mine, um problema técnico que deu aqui no canal, mas são 25 semanas de programa com pessoal aí de todas as regiões do país falando sobre seus projetos inovadores. Vamos ter uma pausa nesse programa, porque também para minha felicidade e honra também, eu fui chamado para ser o apoiador editorial do Exposibran 2021, que é um órgão ligado ao IBRAM, né, o evento ligado ao IBRAM, que cada 2 anos ele acontece lá no Expo Minas, em Minas Gerais, mas esse ano, por conta do advento desse novo normal que estamos passando, vai ser também no formato online, e estou junto com eles, criando um podcast junto com eles lá, de divulgação desse evento, até o Exposibran lá em outubro. Esse programa aqui vai vir ao ar um dia depois do primeiro programa que nós estamos produzindo junto com eles. Então, não deixem de acessar lá o Pod Minerar, que é o podcast do IBRAM, produzido aqui pelo podcast da mineração. Então, vai ser programas semanais, depois vamos aumentar aí para quem sabe diários, até o Exposibran, até lá o mês de outubro. Então, não vou deixar de criar conteúdo aqui no podcast, mas esse quadro podcast da mineração apresenta, vai ter esse pequeno hiato, mas vai ter aí entrevista, vai ter curiosidade, vai ter notícia, vai ter muito conteúdo aí, e a gente vai retornar com esse programa depois do Exposibran, tá? Então, não deixem de curtir aí o canal também lá do IBRAM, seguir o Exposibran, o pessoal aí do projeto Geologar, tá certo? Pessoal, novamente, muito obrigado, vida longa ao projeto de vocês aí, e até a próxima, pessoal. Até mais. Até a próxima. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, gente. Até mais.